Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmico Direito. Hoje o tema é funcionalismo público. Vamos falar de alguns privilégios da categoria, da classe. E para tanto, nós trouxemos o professor de Direito Constitucional, Dr. Ítalo Rebouças, aqui da Universidade Potiguar. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, o primeiro bloco da nossa conversa com o Dr. Ítalo Rebouças, já esteve conosco anteriormente, professor de Direito Constitucional da UNP, está fazendo mestrado, né, Dr. Ítalo? Já tem uma carreira já sólida no magistério aqui na nossa cidade, palestrante, né? Está começando o cursinho dele na OAB, preparatório para, no caso, a segunda fase da OAB. Então, seja bem-vindo, doutor Ítalo, ao programa Dinâmica do Direito. Obrigado. Para mim é uma satisfação voltar aqui. Estou sempre à disposição quando precisar, é só chamar. E a gente tem tanto assunto para discutir, estou à disposição. Vamos conversar. Doutor Ítalo, o assunto é amplo, né? Merecia talvez, né, 2 ou 3 programas para tentar falar sobre essa problemática, o impacto, na verdade, que o funcionalismo público no Brasil, né, na economia, na sociedade como um todo, nosso país. A gente percebe, doutor Ítalo, que não é apenas, as críticas não é apenas internas. Eu acho que quem vai investir no Brasil, as agências internacionais, todo mundo leva em consideração a questão do funcionalismo público, burocrático, caro e ineficiente do nosso país. Na sua opinião, doutor Ítalo, essa questão, né, essa ineficiência, essa questão burocrática do nosso país, é uma herança nossa cultural, por sermos, no caso, colônia, né, de Portugal, ou é a questão mesmo do nosso ordenamento jurídico que não contribui? Bom, eu acho que tem um pouco de cada coisa disso. Eu acho que nós temos uma herança cultural muito forte com relação ao serviço público. Eu costumo dizer que existe uma doença chamada servicismo público, que algumas pessoas sofrem quando entram no serviço público, se acomodam, porque acham que porque têm estabilidade podem se acomodar. E esse
mosquitinho do serviçismo público, ele está voando em todo lugar aí, e geralmente pica quem está entrando, e aí a pessoa se acomoda, acha que não precisa produzir bem, acha que não precisa, a velha desculpa do sistema, o sistema está fora do ar, eu vou ali, volto em 2 minutos, demora 20 minutos para voltar. Então tem um pouco da herança cultural, dessa ideia que se faz de que no serviço público o serviço não precisa ter a eficiência do serviço privado, é uma falsa percepção, mas isso existe, ninguém pode negar que isso existe. E existe também uma série de travamentos legais da burocracia legal. Então nós somos um país que temos uma herança cultural que privilegia a burocracia, nós temos um arcabouço, usando essa palavra que o pessoal do direito gosta bastante, né? Um sistema de leis que também ajuda e contribui para esse travamento do funcionalismo, eu diria nos moldes, por exemplo, de uma empresa que quer se desenvolver. Muito dificilmente alguém que ocupa um serviço público está pensando em fazer aquele lugar onde ele está crescer. Quem ocupa uma empresa ou serviço privado pensa em crescer, pensa em produzir um pouco mais. O serviço público a gente pensa assim, tá bom do jeito que tá, vamos ficar por aqui, e isso trava o crescimento do próprio serviço público. É um pouco da cultura e é um pouco do sistema jurídico também. A gente percebe, doutor, então, assim, países desenvolvidos, países de primeiro mundo, as pessoas querem estudar, montar a sua empresa, prosperar, né, naquela sua área específica, fazer a diferença, né, assim, e países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, as pessoas querem o quê? Eu quero estudar um pouquinho, passar num concurso público, né, e me encostar ali na burocracia, numa secretaria, num órgão, numa entidade. Isso é nocivo, né? Isso é muito nocivo e isso faz com que entrem no serviço público pessoas não vocacionadas ao serviço público. Isso nos mais diversos campos. As pessoas procuram o serviço público muitas vezes como um recurso para a sua estabilidade. É importante a estabilidade para países com economias frágeis. Você mencionou o terceiro mundo. Para países com economia frágil, isso é um sentimento natural, porque ninguém quer viver na pindaíba, ninguém quer viver com dificuldades financeiras, é verdade. Então isso é um pouquinho mais grave, mas isso precisa ser sempre discutido e trabalhado, porque cito uma carreira, por exemplo, a carreira de magistratura, a carreira de juiz, por exemplo, é uma carreira que dá uma estabilidade financeira realmente interessante para quem procura, mas ela tem uma carga de responsabilidade que somente as pessoas vocacionadas para a carreira de magistratura conseguem suportar e cumprir o desiderato, né, a finalidade da função. Então eu acho que o Brasil precisa aprender um pouco com alguns países, primeiro para tentar estimular o desenvolvimento das pessoas, para que elas possam procurar desenvolver-se sozinhas também, e segundo, para não dar a falsa sensação que apenas o serviço público torna a vida mais fácil. Eu sei que também isso tem outras explicações, é difícil a gente discutir um tema como esse no Brasil, porque não existe um único dado, um único elemento. Aqui no Brasil as pessoas não empreendem, não vão atrás também, porque a carga tributária é muito alta, porque os impostos são bastante agressivos, porque a legislação trabalhista muitas vezes ela não estimula alguma produção individual, mas existe um contexto geral sobre isso. Então, nunca é bom a gente discutir a coisa só de um ponto de vista. É preciso ampliar sempre isso. Mas é uma característica do nosso país. Eu acho que o Brasil tem aprendido com o tempo melhorar. Acho que o serviço público ele tem deixado de ser atrativo aos poucos. Por exemplo, eu já vejo gente dizendo que não vai para o serviço público porque o serviço público não paga, porque tem greve, porque demora. Por exemplo, quem queria entrar hoje no Rio Grande do Norte para ser servidor público estadual? Quem queria fazer seleção hoje para ser professor da UERJ, na Universidade do Rio de Janeiro, que está há 8 meses ou 12 meses sem pagar o salário? Então, assim, começa a aparecer essas crises e começa a aparecer as dúvidas a respeito disso. Outra coisa que vai acontecendo, avaliações de desempenho, exonerações de servidores que não conseguiram se vitaliciar porque não foram produtivos. Isso começa a aparecer também e as pessoas começam a opa, peraí, não é o céu como se esperava. Exigência de produção, portal da transparência. Então tudo isso vai aprimorando esse serviço público e eu acho que com o tempo a gente tende a melhorar bastante isso. Professor Ítalo, a questão salarial. Eu vi alguns dados, algumas estimativas que diziam que dos 10 salários mais altos do país, né, 6 estavam no funcionalismo público, servidores públicos. Ainda é um dos maiores atrativos.
os servidores públicos ainda ganham relativamente bem no nosso país ante a realidade de miséria. Eu quero saber do senhor, o senhor como professor de Direito Constitucional, será que é o nosso salário mínimo que na prática não está respeitando a Constituição? Como é que o senhor vê? O salário mínimo é apenas um paradigma a ser alcançado? Eu não sei responder ao certo essa pergunta, porque empresas privadas pagam muito bem muitas vezes. Pessoas que trabalham na iniciativa privada têm boas remunerações e bons bônus. Então eu não sei se na pesquisa que se mencionou, se levou em conta também os bônus das empresas privadas, os investidores, enfim. Hoje, por exemplo, existe boa parte de jovens que preferem não trabalhar nem no serviço público nem no serviço privado. É curioso. Então eles trabalham com o quê? Se eles não estão no serviço público nem no serviço privado, eles estão trabalhando em investimentos. Eles pegam um valor, começam a investir em bolsas de valores. Eu conheço diversos jovens que fazem isso. Começam a investir em bolsas de valores, passam para uma bolsa para cá, compram uma ação acolá, uma moeda virtual ali e começa a formar um tipo de profissão, vamos chamar assim, um tipo de empreender que é diferenciado. Quanto essas pessoas faturam, eu não sei se isso é estudado. Agora, se a gente falar apenas do serviço público brasileiro, única e exclusivamente do serviço público brasileiro, a gente tem um problema muito grave, que é a ideia de que algumas pessoas precisam ganhar salários exorbitantes porque detêm autoridade. E isso é um problema cultural muito forte. As pessoas não questionam e nem querem questionar um prefeito que anda de carro importado. Porque ele é prefeito, ele tem direito de andar em carro importado, sem se perguntar se o salário de prefeito dá para pagar o carro. Isso é um problema grave, porque acaba criando uma casta de pessoas intocáveis, que a gente acredita que são pessoas escolhidas, ou pelo menos merecem o que estão ganhando, e que ninguém pode ousar questionar o seu rendimento. Recentemente, numa cidade do interior do país, eu não vou dizer o nome, um prefeito, ao se desfazer do cargo, ao sair do cargo, foi perguntado para ele o que ele faria agora. Só, prefeito, o senhor está deixando o cargo? Foi numa cidade por aí afora. O senhor está deixando o cargo, o que o senhor fará a partir de agora? E a resposta dele foi na lata. Olha, eu fiz um bom pé de meia esses anos e eu vou ficar um pouco em casa. Veja, sem constrangimento nenhum, porque as pessoas acabam acreditando que existe uma caixa de pessoas que podem faturar com isso tudo. Então a gente acha que o sujeito deputado tem que ganhar bem e muito bem e não questiona se o salário dá para pagar o que ele tem, a mansão de 3 quarteirões. A gente acha que o sujeito, porque é tal coisa, pode andar de carros ou de viajar, passar na Europa um ano inteiro, porque eles têm direito de fazer isso. Então isso gera uma classe de pessoas privilegiadas. Esse é um grande problema, porque a gente acaba diferenciando as pessoas sem tornar critérios objetivos para isso. Eu acho isso um grande problema no Brasil. Vamos chamar agora um rápido intervalo, não sai daí. O tema é muito bom, essa questão do funcionalismo público. Vamos tocar, doutor Ito, em agentes políticos, tocar em deputados, vamos falar de senadores, nos altos salários e outras garantias que os mesmos têm. Voltamos já.
Estamos de volta, programa Dinâmico Direito, aqui com o Dr. Ítalo Rebouças, professor da UNP, falando sobre o impacto do funcionalismo público no nosso país. E nós não podemos deixar de falar sobre os agentes políticos, os deputados, Vamos falar neles. Senadores. Só trazer alguns dados aqui, eu puxei do site, né, da Câmara, né, no caso dos deputados, R$33 mil de salário, né? 97 mil de verba de gabinete, de 30 a 45 mil de verbas extras. Então são muitas garantias, doutor Ítalo. Por ano, o impacto, né, de R$1 bilhão na nossa economia, gastos com esse tipo de agente político, no caso eles são eleitos para supostamente nos representar, doutor Ítalo. Isso condiz com a nossa realidade, com esse impacto, é um peso, né? Mas eu quero saber da sua opinião. Isso é um absurdo, isso é um tremendo absurdo. O Brasil convive com isso há anos, aquilo que eu estava falando no bloco passado, porque a gente tende a acreditar e a fixar a acreditar que deputados, senadores precisam ter esse tipo de mordomia. Deputado e senador não tem problema nenhum se tiver que ir trabalhar no seu próprio carro. Isso não tira pedaço. Deputado e senador não tem problema nenhum de ter que custear algumas despesas, por exemplo, de correspondência para mostrar o que ele está fazendo no seu mandato. Aliás, é importante que a gente diga que muitos dos nossos deputados não cumprem a função de deputado. É muito comum isso acontecer. Usarem passagens aéreas para fazerem palestras, campanhas eleitorais, usarem cotas de passagens aéreas para visitar parente, justificando que vai fazer serviço público. Isso é um grande absurdo, um tremendo absurdo. O deputado tem todo o direito de receber e ganhar um bom salário, assim como todas as categorias profissionais brasileiras devem ser bem remuneradas. E eu lembro aqui do professor, que é uma categoria extremamente sofrida e nunca ninguém foi defender a equiparação do salário do professor a um salário de juiz, por exemplo. Coisa que eu acho que é plenamente possível e viável. E constitucional, inclusive. E não me venham com cálculos matemáticos de dizer que a Receita não suportaria. Porque o que não suporta é você ter essa verba que você falou aí para gastos extras, para gastos com telefone. Planos de saúde parlamentares são para a vida toda. Parlamentares se aposentam depois de 2 mandatos, recebem pela vida toda. Existem pessoas em Mossoró que foram deputados por 4 anos e até hoje estão aposentados porque foram deputados 4 anos. Isso é um grande absurdo. Isso é um conjunto de grandes absurdos. E só existe em países de moralidade estragada, onde a gente não consegue questionar isso. Eu acho que nós daremos um grande passo quando a gente aprender a questionar os privilégios das pessoas, especialmente da classe política. Não há nenhum problema, não tira pedaço de ninguém ir para o trabalho no seu próprio carro. Mas qualquer secretário de qualquer municípiozinho desse país quer que o carro da prefeitura vá pegar ele em casa e deixar os meninos no colégio. Como se isso fosse parte da vivência dele por ser secretário municipal. E as pessoas que estão à volta não estranham o carro da prefeitura deixando o menino no colégio. Porque não querem questionar isso, porque afinal de contas é o filho do prefeito, o filho do secretário. A gente precisa aprender a questionar isso. Se o carro é da prefeitura, ele faz serviços para a prefeitura. Ponto, sem nenhuma complicação. Isso pode ser muito bem compreendido pela sociedade brasileira. Então, o serviço público brasileiro, especialmente a classe política, deputados, senadores, eles são um grande calo na economia brasileira, porque diversos privilégios são inexplicáveis e continuam sendo pagos. E pior, boa parte da população ou não conhece esse tipo de absurdo, ou mesmo conhecendo silencia. Se cala, não fala nada, nunca protesta, não exige que o seu deputado, próximo a ser eleito, abra mão desses benefícios, e se exigir, não sei se vai cobrar que eles façam isso ou não. Conheço candidatos a prefeito por aí que, ao se candidatarem, disseram que abririam mão do aumento salarial. Não sei se estão hoje recebendo o salário atualizado ou se abriram mão realmente. Eu gostaria muito de saber. Seria muito interessante que a gente soubesse.
Não sei se algumas pessoas que estão em órgãos que hoje prestam serviço ao serviço público, prestam serviço para a população, teriam coragem de anunciar os seus salários. Eu acho que é papel do servidor público, Nazil, não ter nenhuma vergonha de dizer quanto ganha. Porque ele tem que dizer, é dinheiro público que ele está recebendo. Quando o servidor público diz assim, eu não quero dizer quanto eu ganho, das duas uma. Ou ele está envergonhado porque é muito pouco, ou ele está querendo esconder alguma coisa esquisita. Então eu acho que deputados, senadores têm uma série de privilégios inexplicáveis. Países de primeiro mundo não têm esse tipo de privilégio. Deputados moram em apartamentos em Brasília, por exemplo. Existem apartamentos funcionais lindíssimos, caríssimos, que não são sequer utilizados, ou são utilizados para fins espúrios, como alguns deputados dizem de vez em quando. E a gente não questiona isso, a gente sequer questiona isso. Eu acho que isso precisa ser questionado. Sobre especificamente os deputados, são 513 deputados. Como é que se chega a esse número? Esse número ele é calculado com base na população. A Constituição diz que o número de deputados federais ele corresponde ao triplo de deputados na Assembleia Legislativa Estadual. Então você tem o número de deputados na Assembleia... Aliás, desculpe, esse é o cálculo que se faz para deputados estaduais. O cálculo para deputados federais é feito com base num estudo que é feito um ano antes da eleição. Se define a população do estado e se define a quantidade de deputados de cada estado. Mínimo de 8, máximo de 70 deputados por estado. E aí você pergunta, será que não seria melhor diminuir isso? Não seria possível diminuir um pouco? Eu acho que é possível diminuir. Para alguns estados, essa diminuição seria prejudicial. Estados, por exemplo, que têm 8 deputados, perderem deputados, acredito que pode ser prejudicial. Um estado como o RN tem 8 deputados. Talvez seja um número suficiente, porque a gente tem um estado que tem o agreste, tem o semiárido, tem a região do Cariri, aliás, a região de Acari, tem um estado que é grande, o Ceará é muito grande também, a Bahia é muito grande também. Então, estados que são fracionados, se você fizer um passeio pelo RN, é muito curioso. Quando a gente passa de Lages, a gente está em outro estado. De Lages para frente, a figura do estado muda um pouco. Então, você ter representantes de cada uma dessas regiões é importante. Então, 8 deputados no RN, se nós perdêssemos 1 ou 2 que deixariam de representar uma ou outra área dessa, talvez fosse um prejuízo. Mas um estado como São Paulo, por maior que ele seja, 70 deputados é demais. Poderia cair para 50, 30, 40 talvez. Já seriam 30 a menos, 50 a menos. Então, acho que a gente poderia discutir isso novamente. Mas a reforma política que está em trâmite hoje no Congresso Nacional não quis discutir esse assunto. Quis discutir outro, por exemplo, idade mínima para ser deputado. A Constituição hoje prevê que é 21 anos. Eu acho, não sei que o pessoal está em casa acha isso também, mas eu acho uma idade muito tenra. Eu acho que 21 anos para ser deputado federal é uma coisa muito arriscada. Um sujeito com 21 anos, ele ainda está aprendendo a lidar com vários problemas da vida dele. Ser deputado com 21 anos, eu acho um grande risco. Os deputados brasileiros foram discutir esse tema recentemente na reforma política e também no Senado Federal. E resolveram mudar essa idade, então a idade foi alterada. A alteração que foi feita é que, se passar no Senado também, é que para ser deputado federal você precisa ter 18 anos. Ou seja, reduziram. Qual é a explicação que se dá para isso? A explicação é uma só. É preciso facilitar a ida de Juninho para a Câmara. É preciso facilitar a ida do meu filho. Tem que sair do colégio com alguma coisa certa. Porque o brasileiro vota no filho do deputado ou no filho do senador, porque ele é filho do deputado e filho do senador. Sem se perguntar quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. A gente só quer saber o pedigree. Então é muito comum isso acontecer. Enquanto isso não for mudado, nós estamos condenados a sermos o país que somos hoje. No caso, reduzir o número de deputados seria através de uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional teria que reduzir a previsão constitucional com relação a 8,70, porque está previsto na Constituição, e depois as leis complementares posteriores teriam que estabelecer esse número menor. Mas primeiro você estabelece uma mudança no parâmetro da Constituição, para definir, por exemplo, uma alteração dessa regrinha que eu falei, que é de mínimo de 8 e máximo de 70, reduz esse parâmetro, altera esse parâmetro, e depois leis complementares se adequarão a isso. Já é possível hoje reduzir com o parâmetro que nós temos, mas nós continuaríamos tendo estados com 70 deputados.
mas já é possível. Foi feito recentemente, mas o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei complementar que estabeleceu uma mudança. E aí seria uma outra discussão para se fazer. Eu acredito que, antes de tudo, a gente tem que falar ao pessoal, conscientizar. Essa questão política é muito importante, doutor Ítalo. Programas como esse, trazendo pautas como essa, que antes das pautas irem para o Congresso, tem que passar para os eleitores têm que ter essa consciência para a gente poder, eu acredito, doutor Ítalo, mudar esse quadro. Eu acho que agora 2018, com a força que as redes sociais têm, a internet tem, blogs, né, a gente pode lançar esse tipo de proposta tão importante, reduzir. Eu estou lançando aqui, aqui no programa, essa pauta de a gente se unir nesse sentido, porque do jeito que está, doutor Ítalo, não pode ficar. Eu só acho que os que vão ser eleitos em 2018 não vão ser eleitos nem com essa proposta, nem com essa pretensão. Porque reduzir a quantidade de deputados é atingir justamente as vagas que vão ser disputadas. Mas eu acho que a função da civilização, da sociedade civil, é fazer esses questionamentos. E se a gente não questionar, não colocar esses questionamentos, ninguém vai pensar nisso. Quem está lá é que não está preocupado em reduzir. Embora existam propostas, é bom ser honesto com relação a isso, existem propostas tramitando hoje que fazem alteração no número de deputados, mas essas propostas dormem em berço esplêndido, lá nos escaninhos do Congresso Nacional. Elas não têm força política porque a população não exige esse tipo de manifestação. Então a coisa vem de baixo. Para poder ganhar força numa democracia, tem que ter uma base de sustentação popular. O que não tiver base de sustentação popular não vai ter força no parlamento nenhum de países democráticos. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Ítalo Rebouças, professor de Direito Constitucional da UNP, nossa querida UNP, sobre esse impacto do funcionalismo público. Ampliamos aqui o leque para os agentes políticos, também são servidores públicos aqui. E no próximo bloco, doutor Ítalo, vamos falar sobre a magistratura, que está, né, na mídia com essas grandes investigações, né? Membros do Ministério Público também têm causado impacto na nossa economia através dos seus altos salários, seus vencimentos, suas garantias. Então vamos discutir aqui com o doutor Ítalo Rebouças. Então não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Ítalo Rebouças, professor da nossa querida Universidade de Potiguar, sobre o impacto dos servidores públicos, o funcionalismo público no nosso país. E um dos que estão na mídia, né, graças às investigações, são os magistrados, doutor Ítalo. Pergunta que não é fácil, né? O magistrado no Brasil, doutor Ítalo, ele ganha bem? Olha, vamos analisar isso de uma forma... Vamos ser amplos nessa história. Quando um sujeito decide fazer concurso para a magistratura, quer ser juiz, juíza, ele quer ocupar um cargo de juiz ou de juíza, ele sabe que ele vai ter que pagar alguns preços relacionados a essa carreira. O primeiro grande preço que a pessoa tem que tomar consciência logo quando deseja fazer o concurso, e eu não sou magistrado, mas ainda estou estudando para concurso ainda, e tenho diversos amigos que são juízes. Quando as pessoas decidem fazer essa carreira, tem que pensar o seguinte: a carreira da magistratura exige dedicação exclusiva. O magistrado ele não pode ter nenhum outro cargo, nenhum outro tipo de serviço que não seja a magistratura, salvo um único cargo de magistério, pode ser professor, desde que não interfira na carga horária da magistratura. Então ele sabe que ele vai entrar numa carreira e o salário que vai ser pago vai ser com esse salário que ele tem que viver a vida toda, porque ele não pode ganhar dinheiro com outra coisa, não pode ter outra renda que não seja essa da magistratura. Aqui eu faço um parêntese rápido. Esse modelo é um modelo muito bom, porque você foca o servidor numa atividade. É esse modelo, por exemplo, que eu defendo para os médicos no Brasil. Eu acho que o Brasil ganharia muito se existisse uma carreira de médico público. O sujeito entraria no serviço público para ser médico público e ele não poderia, por exemplo, abrir um escritório, um consultório. Ele teria que dar expediente integral lá no serviço público, como médico. Obviamente ganhando bem. Assim como todas as carreiras merecem ganhar bem. Então o juiz ele faz esse concurso sabendo disso. Olha, eu vou ter que me conformar com o salário de magistrado. Eu posso ter outro? Posso, de professor. Mas nem todo mundo tem perfil para ser professor. Quando ele entra na carreira, obviamente que a carreira de magistratura exige uma estrutura de vida para ele e para a família dele, que não é uma estrutura que qualquer pessoa tenha no seu dia a dia. Primeiro porque ele, por exemplo, julga criminosos. E julgar criminosos exige segurança. Se existe segurança, ele vai ficar preocupado onde é que ele mora. Então ele vai procurar morar num lugar que tenha algum tipo de segurança um pouquinho mais, vou dizer, avançada do que um cidadão que não julga criminosos. Ele vai ficar preocupado por onde é que o filho dele estuda. Porque ele também está preocupado com a segurança do filho dele, da esposa dele. Ela vai ficar preocupada com os filhos também. Se ela é juíza, ela vai ficar preocupada também com uma série de outras coisas ligadas à proteção dela. Quando você coloca tudo isso dentro de um contexto geral, você percebe que a remuneração do magistrado vai dar para ele um ritmo de vida muito proporcional ao ritmo de vida que o brasileiro tem em geral, salvo aqueles que ganham míseros salários mínimos ou salários muito baixos. Mas quando você coloca ali o serviço público em geral e os magistrados, e coloca isso dentro de um contexto geral que ele é inserido, você acaba percebendo que existe uma folga na remuneração do magistrado, mas não é nada tão espetacular. Quem é magistrado agora está entendendo isso muito bem. Quem não está pensando assim, não, eles vivem muito bem, obrigado. Quem é juiz está dizendo assim, é mais ou menos isso que eu estou sentindo. Eu estava dizendo a você há pouco tempo que o juiz, por exemplo, ele tem que se deslocar de uma comarca para outra, às vezes, várias vezes na semana, mas o combustível do carro, os pneus do carro e toda a estrutura do carro é o dele. E o tribunal não paga por isso. O juiz precisa ir várias vezes à capital do estado, por exemplo, para despachar com o desembargador, para pegar alguma coisa de administrativo, e ele tem que pagar o combustível do carro dele. O juiz precisa, enfim, existe uma série de contextos ligados à magistratura. Agora, o salário do juiz é um bom salário? Óbvio que é um bom salário. É demais? Aí é uma pergunta que a gente precisa se fazer com base nos demais. E quando a gente faz essa pergunta com base nos demais, talvez a resposta não seja diminuir o salário do juiz, mas sim melhorar os dos demais. Por exemplo,
Um salário do juiz é um bom salário frente a um salário de um professor? Claro, é um excelente salário. Mas isso não significa dizer que eu devo baixar o do juiz. Eu deveria aumentar o do professor, que talvez também precise estar preocupado com uma série de contextos gerais. Então, eu acredito que nós chegamos hoje num patamar de remuneração para a magistratura, e eu não estou falando do auxílio moradia ainda, estou falando do salário. Por exemplo, vamos ser numéricos. Quanto ganha um juiz do RN que passou no concurso e assumiu agora? Nós acabamos de ter um concurso aqui no RN. Os jovens que foram assumindo o concurso, os meninos e meninas, os homens e mulheres que assumiram os concursos de juízes agora, estão nas comarcas por aí afora, devem estar recebendo mensalmente algo em torno de 20 a 25 mil reais. Entre 20 e 25 mil reais. Isso é um excelente salário. Esse é um excelente salário. Eu devo advogar a tese de que eles devem ganhar menos? Não, eu acho que eles estão bem remunerados. Eu acho que as demais categorias do Brasil devem lutar para ter remunerações boas também. Você pode dizer assim, mas aí não vai ter dinheiro para pagar esse povo todo. Se nós estancarmos o dinheiro da sangria da corrupção, a gente organiza alguma coisa. Vai dar para todo mundo ganhar bem. Agora, enquanto a gente tiver dinheiro da corrupção escorrendo pelo ralo, aí a gente vai ter dificuldade de pensar sobre isso. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu não sou magistrado, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o juiz ganha bem. E que bom que ele ganha bem, porque o cargo é muito importante. A função é muito nobre, muito dura. Eu tenho colegas juízes que já foram em malas de carro, sequestrados, e ninguém sabe, porque eles também não podem divulgar isso. Eu tenho colegas juízes que já passaram 2 dias sem voltar em casa, porque estavam ameaçados de morte, tiveram que fazer o caminho contrário e avisar a mulher, hoje não vou para casa, porque... Eu tenho colegas juízes, quando vão sair de casa para deixar uma criança no colégio, eles dizem, eu vou para o centro da cidade, que é para desviar a atenção, porque estão com medo de ameaça de morte. É um cargo difícil. Colegas, por exemplo, juízes que julgam o destino de famílias. O casal decide morar junto e ser uma família. Na hora que ele decide se separar, bota isso nas costas da mão do juiz. E aí, doutor? A gente antes era uma família, agora a gente vai desfazer esse negócio. Como é que vai ser? Quem fica com os meninos? Quanto vai pagar de ajuda? Eles poderiam resolver isso sozinhos, porque eles decidiram morar juntos, casar. Mas agora, na hora que a boca esquentou, eles colocam um terceiro para decidir. Não é fácil decidir sobre isso. Não é fácil decidir sobre crianças colocadas para adoção. Não é fácil decidir sobre tráfico de drogas. Não é fácil decidir a vida das pessoas. Então, o cargo do juiz é um cargo muito nobre e, por isso, precisa ser bem remunerado. Agora, a gente precisa discutir outras funções do país que são tão nobres quanto e que não são tão remuneradas quanto. Aí é outra discussão. Doutor Ítalo, assim, eu que sou advogado, a gente se depara com várias órgãos, varas que a gente chama, tanto na Justiça do Trabalho, federal, civil. É bem verdade que a função é nobre, mas eu acredito que não é só um concurso público que lhe dá aquela atribuição. O senhor é professor, o senhor falou do perfil de professor. Também acredito que tem o perfil de magistrado. Nós vemos varas, que funcionam, que os processos andam. Vemos magistrados que vestem a camisa, eu sou magistrado, eu dou expediente. Se for necessário receber um advogado, eu recebo. Se for necessário receber um cidadão fora do... Mas é dever dele receber. Fora ali do horário, eu recebo. Mas tem pessoas que se fecham nos gabinetes, doutor Ítalo, naquele seu mundinho, se achando semideus. Interessante você falar isso, porque essa história do salário ser alto atrai todo mundo, inclusive quem não tem vocação para ser juiz. E as pessoas vão em busca do salário e não da função. Eu tenho um colega que passou no concurso de promotor de justiça, ele assumiu recentemente no Ceará, é promotor de justiça no Ceará. Vou dar um abraço para ele, que ele sabe que eu estou falando dele. Quando ele assumiu o concurso, a primeira coisa que ele fez depois de um tempo, assim, a gente se encontrava de vez em quando, ele me ligou, alguns meses depois de ter tomado posse, e me disse assim, você tem certeza que você quer continuar fazendo concurso para ser magistrado ou promotor de justiça? E eu estranhei a ligação. Falei, mas por quê? Ele fez, me responda uma coisa, por que você quer ser promotor ou juiz? É pelo salário, porque se for não venha não. Porque eu estou tão perturbado com a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, que o salário que cai no final do mês é ótimo, mas ele não me satisfaz por si só. Isso significa dizer que ele estava naquele momento questionando a sua função
como um servidor mesmo. Qual é o meu cargo? O que é que eu devo fazer? Como é o expediente? Como isso tem que ser pensado antes. Enquanto os nossos jovens do curso de Direito estiverem indo fazer concurso para juiz e promotor, porque estão preocupados com o salário de juiz e promotor, a gente vai continuar tendo nos fóruns da vida, e eu também sou advogado, sei o que você está falando, juízes que não querem receber advogado, coisa que não faz sentido. O juiz tem o dever de receber advogado a qualquer momento. O juiz está despachando. Para de despachar, eu quero falar com o juiz. Mas enquanto as pessoas estiverem indo em busca do salário, elas entram, se travestem de juízes, se acham que o cargo os protege e se trancam nos gabinetes, porque nós não temos pessoas vocacionadas à função de juiz. Então esse é um problema que não é da função do magistrado, é do ser humano, é das pessoas que estão em busca de realizações individuais e não de serviço público. Olha que expressão bonita, servidor público. Eu acho que quem toma posse deveria dizer isso várias vezes. Vem cá, repita comigo, eu sou servidor público, para poder entender a função disso. Acho que isso deveria ser exigido na inscrição do concurso, né? Então, eu acho que é um pouco disso, mas eu acho que não tem muito, isso não está muito ligado ao cargo, isso está ligado às pessoas, ao ser humano. E tem gente assim em todo canto. Tem gente assim em todo lugar. Professor, advogado, delegado, médico, juiz, faxineiro, bancário, todo lugar. Então, a gente não vai conseguir evitar esse tipo de coisa. A gente tem que discutir as melhorias da função, o serviço público, a vocação. O aluno tem que pensar bastante nisso. Doutor Ítalo, o que acontece, meu querido? Já vi casos terríveis. Audiência de família, o magistrado no WhatsApp, as partes, advogado debatendo, o promotor ali ligado. Como é que o que acontece? Vamos filmar, vamos divulgar esse tipo de situação? Como é que muda isso daí? Olha, eu sou um cara chato, por natureza. Uma audiência, numa situação como essa, eu advertiria o magistrado como advogado. Doutor, o senhor está prestando atenção? Porque as pessoas também, muitas vezes, diferenciam. Tem gente ainda hoje que acha que o juiz é um advogado que cresceu, né? As pessoas encontram com você ainda é advogado ou você é juiz, né? Como se fosse uma questão de crescimento. Advogado é tão importante quanto juiz. Na audiência são os três iguais. O juiz preside a audiência, mas ele não é mais importante que o advogado. Então o advogado tem que ter coragem. Eu costumo dizer que para ser advogado tem que ser corajoso. Primeiro requisito para ser advogado, coragem. Coragem de falar, coragem de se posicionar, coragem de enfrentar, coragem. Primeiro requisito. Advogado covarde e medroso não pode ser advogado. Agora, é lógico que a gente tem que saber fazer isso. Então, contra os maus juízes, bons advogados neles. Contra os maus juízes, bons advogados neles. Bota advogado bom para contornar com esse sujeito, que um dia resolve. Das duas, uma. Ou o advogado vai desistir, mas se ele é bom advogado, ele não desistirá, porque tem que ser corajoso, ou o juiz desistirá. Mas isso vai ser resolvido de alguma forma. Então, contra maus juízes, bons advogados neles. Bom, ótimas colocações, doutor Ítalo, aqui, meu querido telespectador. Não sai daí. Próximo bloco, vamos fechar, doutor Ítalo, com a questão do auxílio moradia. O senhor tocou um pouquinho, mas vamos tentar fechar no último bloco da nossa conversa. Então, sai daí, voltamos já.
Estamos de volta, programa Dinâmica e o Direito, conversando aqui com o professor Dr. Ítalo Rebouças, aqui da Universidade de Potiguar, professor de Direito Constitucional, conversando aqui sobre o impacto do funcionalismo público no nosso país. Vamos fechar, professor Ítalo, com a questão do auxílio moradia, que está na mídia aí, a mídia nas últimas semanas focou um pouquinho. Vamos entender de que consiste esse tipo de verba. É importante, primeiro, explicar como eles explicam o auxílio moradia, porque acho que antes da gente criticar uma coisa ou outra, é bastante entender esse funcionamento. E aí, como é que os magistrados, porque algumas pessoas podem achar que os tribunais pagam auxílio moradia porque são mau caráter. Não é bem assim, ninguém vai pagar um auxílio desse por pura maldade. Qual é a explicação que eles costumam dar? Um magistrado, como eu disse há pouco tempo, quando ele assume o cargo de juiz, de juíza, a Constituição obriga que se more na comarca. A Constituição diz, é obrigatório que o juiz ou a juíza more na comarca que ele vai morar. Então, se ele é moçoroense, passou no concurso de juiz e foi mandado para Patu, ele tem que morar em Patu. É obrigatório. Não se trata daquela situação em que assim, você tem que dar expediente. Se quiser morar em Mossoró e ficar vindo todo dia, você se vire, desde que dê expediente, beleza. Não se trata disso. A Constituição não faz isso. A Constituição obriga a morar na comarca. O que é que os juízes dizem? Bom, os juízes e juízas, se eu sou obrigado a morar na comarca, o tribunal tem que fornecer a casa. Só que nem toda comarca tem casa de juiz. Então, o que é que os magistrados criaram? Nas comarcas em que não houver residência oficial, ou seja, já que eu tenho que morar na comarca, já que o tribunal não me fornece a casa, ele tem que me pagar uma indenização por eu ter que custear essa moradia nessa comarca. E isso não vai sair do meu salário, tem que sair de uma verba indenizatória. Porque eu não vou tirar do meu salário, já que o tribunal me obriga a morar, o tribunal e a Constituição me obriga a morar lá. Então, o auxílio moradia, ele é pago, ele deve ser pago para os magistrados residirem na comarca, desde que não haja casa ou residência oficial para o magistrado nesse lugar. Todos os magistrados podem receber auxílio moradia? Não. Existe uma regulamentação do CNJ que regulamenta isso, dizendo o seguinte, não deverão receber auxílio moradia. Primeiro, se já tiver residência no local, obviamente, porque você não vai precisar gastar. Os tribunais de justiça, em alguns locais, eles fornecem a residência. Mas eu não gostei da residência. Bom, a residência está aqui, você vai morar. Se você não quiser morar, você custeia com o seu salário, mas a residência está aqui. Então, residência no local, não recebe. Se você é inativo, também não recebe o auxílio moradia. Se você é magistrado, recebe auxílio moradia, ou alguém que mora com você já recebe o auxílio, você não pode receber. Salvo, atenção para esse salvo, quer dizer, eu sou magistrado, quero receber auxílio moradia, mas a minha esposa também é juíza e recebe. Podemos os dois ficar recebendo? Podemos numa circunstância. Se ela receber o auxílio moradia dela para morar em outro lugar. Porque às vezes acontece de não serem juízes na mesma cidade. Então ela recebe o auxílio moradia dela para morar na comarca onde ela é juíza e eu recebo o meu auxílio moradia para morar na comarca onde eu sou juiz. O que as pessoas podem perguntar, mas moram os dois juntos, então tem alguma coisa errada. Um dos dois não está morando na comarca. Ou, nesse caso, só um auxílio deve ser pago. E aí esses desvios têm sido ser estudados. Mas é assim que se explica o auxílio moradia. O auxílio moradia é uma verba indenizatória paga ao magistrado em razão dele ter a obrigação constitucional de residir na comarca de trabalho. Essa é a explicação. Isso é justo? Aí é outra coisa. Isso é bom? Aí é outra coisa. Então, esses são aspectos diferentes do auxílio moradia. Professor Ítalo Rebouças, a gente poderia tocar em muitos assuntos. Essa temática ainda é muito ampla. Mas eu acredito que a gente não poderia sair daqui e explicar, o pessoal de casa, a questão do teto constitucional. Né? Eu acho que em muitos casos, infelizmente, né, acredito por talvez falta de fiscalização, não sei, mas a gente ouve-se falar de vários cargos em todas as instâncias e poderes da República que ultrapassam esse teto.
Sim, é claro. Aliás, é interessante falando em auxílio moradia, porque a regulamentação do auxílio moradia também veda que o pagamento do auxílio exceda o teto. O artigo 2º da resolução, ela limita isso. Mas uma coisa importante sobre o auxílio moradia também, Márcio, é o seguinte, eu expliquei o que é o auxílio moradia, mas eu vou dar só fazer uma observação. O auxílio moradia, ele hoje no Brasil, essa é uma visão minha, ele hoje está sendo usado não mais apenas para ser essa verba indenizatória aos magistrados que têm que morar na comarca. Ele está sendo usado hoje para disfarçar um déficit salarial, de aumento salarial, que os magistrados há algum tempo não têm. Inclusive, um magistrado muito famoso no Brasil, que ficou conhecido porque comandou, ficou famoso não porque é cantor de banda de pagode, mas porque comandou uma operação contra a corrupção muito famosa, a Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, que é de Curitiba, ele deu uma declaração dizendo que recebe auxílio moradia e recebe porque há muito tempo não há aumento. Veja, dessa forma você está usando o auxílio moradia para fazer as vezes de um aumento salarial. E aí nesse ponto o auxílio é desigual, porque eu conheço diversas categorias no Brasil que não têm aumento salarial há anos e nem por isso recebem auxílio moradia. Vou dar um exemplo, aposentados do RN. Servidores aposentados do RN, há muitos anos, não recebem aumento salarial, aumento da remuneração. E nem por isso estão fazendo aí briga pelo auxílio moradia, nem recebem auxílio moradia. Então eu acho que a gente precisa discutir esses desvios. Beleza, a verba indenizatória é interessante, mas peraí, e outras categorias que não recebem isso? E como é que isso fica tudo? E isso respeita a Constituição admite isso, porque tem uma coisa importante. O auxílio moradia, quando ele se soma à remuneração, ele acaba sendo a própria remuneração do magistrado. E a Constituição diz que o magistrado recebe subsídio, e subsídio é verba única, não pode se somar a nada. Então eu acho esse um detalhe muito importante. Agora, você me perguntou se isso significa dizer que há privilégios ou não, que não há privilégios. Eu acho que isso é próprio do cargo. Acho que a gente precisa começar a discutir o quanto isso diferencia os magistrados dos outros servidores. Tá? O teto salarial, ele precisa ser respeitado por todo mundo, inclusive magistrados. A pergunta inevitável é, e se não é pelos juízes, o que fazer? Reclama, fiscaliza. Ministério Público, advogados, cidadão. O cidadão pode, por exemplo, ajuizar uma ação chamada de ação popular, que qualquer cidadão que está em casa agora pode ajuizar e pedir, por exemplo, para anular benefícios de servidores públicos. As pessoas não conhecem. A gente precisa instruir, programas como esse fazem isso, instruir, educar, para que esses instrumentos comecem a ser utilizados. Mas, de todo modo, eu volto a dizer, o teto do funcionalismo público brasileiro precisa ser respeitado, categorias que não respeitem precisam ser fiscalizadas e nós precisamos continuar denunciando isso. Democracia só funciona com denúncia, com movimentação. Não estou estimulando revolução, não. Não estou querendo dizer que vão para a rua, não. Mas silêncio contribui para a manutenção das coisas. Quem silencia porque não quer dar cara a tapa, ou é medroso, ou é conivente, ou está achando bom. Então é preciso denunciar. É preciso discutir, preciso mexer os pauzinhos. A população precisa entender isso e eu acho que essa é a função de um debate como esse. Professor Ítalo Rebouças, em nome da TV AD, os pastores Wendel, toda a produção, toda a equipe, o meu muito obrigado. Fica aberto o pessoal de casa sobre essa questão tão relevante. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Se tiver algum comentário, eu quero receber os comentários. E depois que precisar de outra vez aí, eu volto e a gente conversa sobre outros temas. Obrigado. E, doutor Ítalo, sempre é importante a gente focar nessa questão, essa conscientização. Eu acho que o cidadão, ele só tem essa formação, né, quando ele pode, né, ter esse tipo de informação e poder colocar em prática, seja denunciando, seja fiscalizando. Já existem esses portais da transparência, né? Sim, inclusive é uma coisa importante. Esses dias eu vi um comentário de que alguém aqui em Mossoró não tinha coragem de dizer os salários. Requeira. A lei da transparência diz que se você requerer essas informações e não forem oferecidas em 48 horas, improbidade administrativa. Requeira, faça um requerimento para saber os salários, faça um requerimento para ter informações. A lei está em vigor, faz funcionar.
Muito bem. Muitos dizem, muitos falam, né, que no caso, a magistratura é uma caixa preta. Muitas vezes eles se blindam de algum tipo de informação, mas a lei, como o senhor falou, é bem clara. Tem que ser transparente, todos os órgãos, todas as entidades, Ministério Público, no caso, os defensores, todos os órgãos têm que ter essa transparência. Eu não acho a magistratura uma caixa preta, eu acho a magistratura transparente e eu acho que ela está aberta a ser mais transparente ainda. Agora, obviamente, se ninguém cutucar, ninguém vai mostrar. Então, funciona mais ou menos como aquele slogan de TV. O que Goiás tem de melhor, a gente mostra. Obviamente, o que tem de pior, a gente esconde. Né? Então, acho que a população tem que questionar mesmo. Nós temos que ser questionadores. Nós temos que ser questionadores constantemente. Manter as coisas como estão ajuda. Aquela história de que pior do que está não fica, nós sabemos, somos testemunhas se isso é verdade. Muito bem. O professor Ítalo Rebouças, como nós falamos, professor da UNP, já tem uma carreira sólida no magistério aqui na nossa cidade, palestrante, inclusive, falei no primeiro bloco, para quem está aí pretendendo fazer, né, está na segunda fase da OAB, o professor Ítalo Rebouças também promove cursinhos referentes à mesma, com altos índices de aprovação. Graças a Deus, estamos juntos. Está de parabéns todo esse suporte que o professor Ítalo dá para os ingressos, e os que pretendem, na verdade, ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, esse foi o tema de hoje, o impacto do funcionalismo público no nosso país. Tocamos aqui em deputados, em senadores, magistrados. Tem que falar, temos que tocar nesse assunto. Posso só fazer uma observação final? Pra gente, é importante a gente não fazer com que o funcionalismo público pareça ser o problema. Há impacto sobre os privilégios? Há, mas nós estamos falando dos privilégios. Porque, obviamente, que o serviço público não é um problema no Brasil. Os privilégios é que são. E os maus servidores é que tornam isso ainda mais grave. Mas, obviamente, a gente não pode demonizar o serviço público no país. O serviço público é muito importante, muito relevante. E nós devemos agradecer os serviços prestados por todos. Muito bem. Permaneça com a programação da TV AD Mossoró. Permaneça aqui com programas como esse. Professor, trazem essa questão social. No caso específico, próximo sábado, vamos tentar trazer sempre professores do seu naipe. É difícil achar, professor, então eu agradeço. Não é fácil achar, mas sempre a gente tenta trazer temas relevantes como esse. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um Dinâmica Direito.